novamente muito bem-vindos em mais um Educar para Transformar, aqui da nossa TV Humana, sempre levando muito entretenimento até você. Muito assunto interessante, muito bate-papo e muita troca de ideia. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente polêmico e que eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado sobre isso. Para falar dele, eu trouxe aqui, gente, a minha amiga Alessandra Zuniga Gomes, que é não só nutricionista, como também biomédica. E, gente, acreditem, ela também é atleta de fisiculturismo. Estou aqui animadíssima para conversar com ela sobre o tema, tananã, como fugir do terrorismo nutricional. É isso mesmo. Ale, muito obrigada pela tua presença em nosso programa. Obrigada, Ju. Eu que agradeço essa participação aí no seu programa. Eu acho que eu vou conseguir contribuir aí muito bem para falar sobre esse assunto que hoje em dia a nutrição está aí com muita informação na internet e o que eu puder contribuir aí como profissional e como atleta também vai ser muito legal aí. Tô bem animada e obrigada, viu? Imagina, a gente é que agradece, Ale. E Ale, para quem está assistindo a gente, pensa assim, quem é a Alessandra? Porque muitos já conhecem. É, gente, a Alessandra, ela não é pouco conhecida não, tá? Mas para quem aí não está muito por dentro do esporte, do fisiculturismo, ou quer conhecer um pouco mais da questão da nutrição, que a Ale vai trazer os dois lados para a gente, Ale, conta um pouquinho. Quem é a Alessandra Zuniga Gomes, para nós conhecermos você melhor? Bom, então como você mencionou, né? Eu sou atleta de fisiculturismo faz mais ou menos uns 2 anos aí, né? Sou nutricionista, mas a minha formação principal é a biomedicina, né? Eu atuei aí na área há mais ou menos uns 4 anos e aí parti para a mudança de vida total, né? E aí fui para nutrição, que de fato é o que eu realmente gosto, né? Então eu comecei assim, né? Eu sempre gostei muito de nutrição, mas eu era uma pessoa em que não gostava de comer nada saudável, por incrível que pareça. Então, acredito, assim, que até a minha trajetória vai ajudar muitas pessoas que também não têm um hábito alimentar muito bom, né? Eu sempre fui aquela adolescente que não comia nada de verde, nada de salada, de vegetais. Eu realmente vivia de fast foods, os junk foods, né? Então, assim, tinha hábitos alimentares muito ruins, né? Então, depois da minha adolescência que eu fui avaliar que realmente eu estava com aquele falso magro, né? Não estava com uma saúde tão adequada e que se eu queria ter um corpo bonito, um corpo que a gente vê hoje em dia na internet, se espelha nesses físicos, eu teria que mudar. Então, assim, eu tive essa mudança, foi uma mudança radical. Então, assim, eu saí de um hábito alimentar em que eu não comia absolutamente nada para começar a comer. E foi aí que eu vi uma transformação muito grande no meu corpo, né? Comecei a atividade física, porque eu acho que uma coisa chama a outra, né, Ju? Sim. Você começa a comer saudável e aí você quer sempre mais. Então, você começa a se matricular na musculação ou qualquer outro exercício físico que seja, né? E aí você vai vendo a evolução do seu físico, você vai vendo, vai sendo sua própria motivação. E foi aí que eu me apaixonei pela nutrição, né? E aí entrei na área do fisiculturismo, né? Então, eu resolvi ser profissional da área da nutrição, né? Porque eu gostaria de ver que o que eu fui, eu poderia transmitir para as pessoas. Então, que todo mundo consegue uma mudança através da alimentação, seja ela sendo um atleta ou não. Então, foi assim que eu comecei. Não, perfeito. E essa sua fala, sabe, Ali, muita gente que assiste ao meu programa é gente que tem família, que quer colocar em prática com os filhos, com os sobrinhos, e muitas vezes até as escolas trazem muito o programa, né, para levar para as crianças pensarem sobre os temas. E quando você fala sobre o exemplo, é muito isso, né, Ali? A fala, né, muitas vezes traz mensagens para refletir, mas a prática do ser humano, o exemplo, então você trazendo essa sua experiência e assim, na boa, você falando que você já teve hábitos ruins, fico até eu pensando, meu Deus, gente, vocês vão conhecer a Lê aqui, ela é perfeita, mas vamos lá. Ale, falando do tema, hoje a gente discute muito, a gente vê na web, a gente vê as pessoas falando sobre o chamado terrorismo nutricional, e aí fica aquilo, por isso também o tema do programa, como fugir dele, mas o que que seria esse terrorismo nutricional que tanto vem sendo dito? Bom, então vamos lá. O terrorismo nutricional ele está sendo divulgado hoje na internet, nas mídias em geral, né? Por alguns profissionais, sejam ele da área da nutrição, da área da saúde no geral.
E o terrorismo nutricional é o quê? É utilizar alguns alimentos como algo ruim. Então, alimentos em que não pode consumir porque faz um certo tipo de mal, algum alimento que seja benéfico. E, assim, eu, como profissional de nutrição, eu não acredito nesse terror nutricional. Eu acho que ele mais implica do que ajuda, né? Porque na minha conduta e no que eu acredito e nos meus conhecimentos, não existe nenhum alimento de forma isolada que faz mal. Alimentos que podem e que não podem, né? Então, assim, é tudo uma avaliação do que a pessoa come num geral e não um alimento isolado. Claro que, assim, existem sim alimentos em que não devem ser consumidos, mas para uma população em que, por exemplo, tem algum tipo de intolerância, alergia, então os celíacos, né, os intolerantes à lactose, dessa forma, realmente é interessante se evitar. Mas um indivíduo saudável, num geral, eu não vejo necessidade alguma de restringir os alimentos em si. Então, acredito que esse terror nutricional que está sendo divulgado de forma errônea, né? E assim, Ali, quando a gente fala, né, nesse assunto, e você muito bem colocou, o problema não está, né, no alimento isolado, e sim, tem todas as situações específicas, mas aí o público se pergunta, né? Você, como nutricionista, aí também coloca super em prática a sua profissão, também devido a essa sua vida profissional também de atleta. O que que a gente pode encarar, Lê, como seriam os bons alimentos que não podem faltar assim na semana, no nosso dia a dia? E os alimentos que seriam os ruins aí, ainda não vamos falar do vilão, porque daqui a pouco a gente fala de alguns vilões aí, mas o que que seria algo que seria interessante para estar na nossa nutrição diária e o que a gente deveria evitar? Como que você esclarece para a gente? Legal, boa pergunta. Assim, é o que eu sempre falo para os pacientes ou só para as pessoas no geral. Eu acho que a gente tem que manter o básico da alimentação, né? Tem até o guia de nutrição, né, disponível aí para vocês, que fala basicamente que a gente precisa comer legume, verdura e o básico que está no dia a dia, né, do brasileiro, que é o quê? O arroz, o feijão, a proteína, que é uma carne, seja ela bovina, uma carne branca, e sempre tendo os vegetais ali, além das frutas. Então, tendo esse básico que já está na casa do brasileiro, eu já acredito que seja uma nutrição totalmente adequada, né? Claro, evitar também os junk foods, os fast foods, e o que seriam isso? Frituras, alimentos muito gordurosos, os próprios lanches, né? Esses lanches mais rápidos, então, hambúrgueres, pizzas. Então, no geral, se for para evitar algo que seja esse tipo de alimentação, né? Claro, tudo com exceção. Não é que você não pode consumi-los, né? Mas que você evite e que esses alimentos que eu mencionei, alimentos saudáveis, seja o principal no teu dia a dia, né? Não, perfeito. Porque a gente ouve muito hoje em dia falarem mal do arroz, falarem mal do feijão, e que, por exemplo, eu sou uma amante da comida brasileira, sou brasileira, óbvio, mas muitos falam, ah, eu sou brasileira, mas eu prefiro comer, por exemplo, muita massa, gosto de macarrão. Eu já fujo, eu gosto muito do arroz e do feijão, eu realmente gosto. Mas eu já procurei vários tipos de profissionais da nutrição e muitos me apontavam, olha, Ju, ou você fica com o arroz, ou você fica com o feijão. Ah, mas e se eu reduzir a quantidade? Menor? Não, não. Ou você escolhe um, escolhe. E isso sempre me chateou. E é uma fala que eu não só ouvia deles, mas ouvia das pessoas em geral, né? Muitos que não entendiam. Outros já falavam que não, pode comer de tudo. Aí você vai na academia, você queima. E aí eu pensava, mas peraí. Aí eu tinha amigo que misturava macarrão com arroz e com feijão. Aquilo assustava. E você traz para gente essa fala de a comida, principalmente do brasileiro, essa básica, né, Lê? Ela é extremamente nutritiva, nutricionalmente falando, né, Lê? Exatamente, justamente isso. Eu acho que hoje em dia, né, está sendo muito divulgado que o pão engorda, que não pode consumir carboidrato depois das 6. Eu entendo, tá, para o público leigo, para as pessoas que estão acompanhando o programa, em que tem muita informação divulgada na internet. Então, por vezes, vocês ficam muito divididos, não sabem qual profissional acreditar. Mas eu acredito que esse programa ele vai trazer mais isso, né? Os conhecimentos, né? Os artigos científicos eles indicam isso, tá? Não tem nenhum alimento que faça engordar. O que faz engordar é o todo, num geral, né? Eu acho que a gente precisa ter equilíbrio na alimentação, não é o alimento isolado em si, né? Então, assim, o que faz
perder peso é o déficit calórico. Ale, o que é o déficit calórico? É consumir menos do que come, independente do que você for comer. Claro que assim, se tua base é de comidas de ultraprocessados, de gorduras, no geral, e ainda assim você come abaixo, você vai emagrecer? Sim, mas é com qualidade. Entende que a gente não pode só pensar no nosso físico, num corpo magro, mas sim pensar na longevidade a longo prazo, né? Pensar na tua saúde. E o que vai trazer essa saúde? Você se tornar um idoso que não tem problemas de saúde, que não dependa das pessoas, é justamente isso. É o básico que está sempre na casa do brasileiro. É o famoso arroz com feijão. E quem não gosta, não é mesmo? Exato. E a Lê, você tocou num assunto importantíssimo, que é a questão da longevidade, né? A gente vê também a discussão das pessoas em torno da questão da qualidade do osso, qualidade óssea, né? Então, eu, por exemplo, tenho a minha mãe já de idade, muitos que nos assistem também são idosos, nós temos um público bem legal que assiste, a gente aprende muito e espalha aí as ideias do programa, e seria legal tocar nesse assunto. A questão do alimento como fonte, por exemplo, do cálcio tão necessário, que antes só se pensava no leite, né, Ale? Mas é isso que você falou, se não tiver variedade também, difícil a gente conseguir toda essa nutrição, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo muitas pessoas que dependem muito de multivitamínicos, de suplementação, mas elas esquecem muito do básico, que é a alimentação, né? Através da alimentação, você tendo uma alimentação adequada, e eu não estou falando aqui de dieta, de contar calorias, estou dizendo de qualidade nutricional. Você buscando comer de forma adequada, sempre uma, duas, três porções de frutas por dia, tentando variar isso, legumes, verduras, você consegue sim atingir a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa, o próprio cálcio também, que é como você falou, o cálcio ele não só está através do leite, mas nos vegetais, então o brócolis, a couve, alimentos que são verdes escuros, normalmente eles têm um alto teor de cálcio. Então, quem aí tem algum problema de osteoporose, osteopenia, é interessante utilizar e abusar desses alimentos, que assim, não só vai te trazer o cálcio, mas vai te trazer outras vitaminas também. Nossa, com certeza. E a Lei, você falando isso, colocando essa alimentação como base na fase da infância, da adolescência, como que a gente, né, não vai ajudar os jovens e futuros idosos, né, a terem uma alimentação melhor? Lê, a gente falou sobre muitas coisas boas e aí eu falei, comentei que a gente ia deixar o vilão para mais tarde, porque as pessoas de fato querem achar alguém para julgar como vilão. E às vezes pode não ser um alimento, pode ser um hábito que entra como um vilão. Como que você vê esses vilões dessa vida saudável, né? Que realmente arruinam a nossa vida? Seriam alguns alimentos? Como que você poderia falar sobre isso? Olha, para mim, os alimentos vilões, como eu mencionei, né, de forma isolada não tem nenhum alimento tão ruim assim. Mas o que eu acho que é ruim, tanto para um processo de emagrecimento, um processo de hipertrofia, uma pessoa que quer só buscar uma qualidade nutricional, é o álcool, tá? O álcool realmente é um grande vilão. Porque a gente fala que o álcool, ele, além de trazer calorias, calorias essas vazias, e o que são essas calorias vazias? Calorias que não te trazem absolutamente nada, né? Ele não vai te trazer nenhum benefício, só malefício, tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Então, eu acredito que se tem algum tipo de vilão, esse vilão é o álcool. Ai, Alessandra, mas e esses alimentos aí super gordurosos? É o que eu falei, eles não podem ser a base da tua alimentação. Então, você não pode trazer eles diariamente na tua vida. Mas, pô, um final de semana aí com seus amigos, com os seus familiares, você tendo isso pontualmente algumas vezes, eu não vejo problema algum. Até porque a gente também tem necessidades, a gente tem vontade, e privar as pessoas de consumir esses alimentos que tá aí o tempo inteiro, você sai na rua, você vê vários tipos de coisa, eu acho que só traz essa vontade maior. A pessoa ela fica presa porque ela pensa, bom, muita gente come, eu não vou poder socializar mais, como que é? Então, eu acho que você tendo um equilíbrio, hoje em dia precisa desse equilíbrio, né? As pessoas elas não sabem mais equilibrar. Então, se você tem a tua base semana inteira super saudável, pontualmente, num final de semana, para curtir com a galera, curtir com a sua família, com uma refeição assim, para mim não tem problema. Então, ou como eu disse, o vilão mesmo é o álcool. Esse sim não traz benefício a nada. Eu acho que ficou mudo, Ju. Peraí.
Ju, eu acho que tá mudo o áudio. Agora voltou. Voltou Agora para vou. vocês? Ah, então tá bom. Eu estava dizendo sobre a sua fala foi perfeita, porque você trouxe uma coisa que hoje, artigos científicos ali, os últimos, os mais mencionados, têm falado exatamente essa questão do álcool. Exatamente. Que não há benefício, né? E as pessoas falam ainda, trazem muito essas tradições antigas que muitas vezes se resumiam, momentos felizes a beber, né? Então, assim, é um assunto bem polêmico, eu acho que merece até um outro programa para falar sobre isso, viu, Ale? Mas, Ale, uma dúvida também que me vem, e não só a mim, mas muita gente, é a questão da chamada proteína. Que hoje a gente fala a carne, a proteína, e vem muito hoje, muitas pessoas se colocando, né? Não que antes não viesse, mas hoje está mais. Eu acho que o acesso à informação está maior, então as pessoas também, eu não quero carne, eu quero ter uma vida vegetariana, eu quero ser vegana. E aí as pessoas falam, não, mas você precisa de mais proteína. Ah, aquele corpo tem mais músculo, precisa de mais, outro tem menos. Como que você vê a questão da proteína na alimentação e na questão muscular? Tá. Hoje em dia, realmente, a proteína ela está sendo bem difasada, né? Hoje é tudo proteína, você vê vários alimentos proteicos, né? Então, iogurtes proteicos, leites proteicos, até pão proteico, tem tudo, absolutamente tudo com proteína, né? Então, foi difundido mesmo que a proteína ela ajuda, né, no desempenho físico, no ganho de massa muscular, e é uma verdade, né? A gente precisa de proteína, ele é um dos macronutrientes, né, disponível para ganhar massa muscular, mas assim, de forma geral, para um público comum, um público saudável, que quer, não é um bodybuilder, né, um atleta de fisiculturismo, uma pessoa que quer uma vida saudável, ganhar um músculo ali com qualidade, eu não vejo essa necessidade tão grande de um excesso de proteína, né? Numa dieta ajustada, adequada, você consegue facilmente bater a meta de proteína, até sem whey protein. Mas o porquê desses alimentos com proteína? Eu vejo eles como um auxiliador. Então, por exemplo, você está na rua, você não tem alguma alimentação ali por perto. Esses alimentos eles auxiliam muito para que você se mantenha dentro do plano alimentar. Mas de longe você não precisa, ele não é uma prioridade dentro do seu plano. Até porque a gente percebe aí que são alimentos até muito caros e que a grande população não tem dinheiro para ficar utilizando eles diariamente, né? Em Uhum. relação aos vegetarianos, a mesma coisa. Eu sempre vejo muito que o medo deles é de não bater a meta de proteína. Mas, como a gente já falou, não é só os alimentos de origem animal que têm proteína, né? Os alimentos de origem vegetal também. Então, não só a soja, mas a gente encontra nas leguminosas, como o feijão, a lentilha, o grão de bico. Esses tipos de alimentos, eles têm um alto teor de proteína. Então, um ajuste dietético, claro, com um profissional, a gente já consegue bater a meta de proteína facilmente para os vegetarianos e para os veganos. Então, assim, esse excesso de proteína não é tão necessário quanto a população aí acha que é. Nossa, perfeito. Ale, a questão do fisiculturismo, né? Você sendo aí uma atleta brasileira, levando aí o nosso país, e tá no início, né, Ale? 2 anos. Ale, como é que você teve essa ideia, né? Vou iniciar aí essa parte. Você sempre teve vontade, você sempre teve um pezinho ali como atleta? Conta um pouco pra gente. Ai, legal. Eu comecei a musculação com 18 anos, atualmente eu tenho 26, né? Então faz um tempinho aí, e desde que eu comecei eu me apaixonei. Eu vejo que tem muita gente que começa a musculação, mas não gosta, vai ali forçado, mas o meu caso foi diferente, graças a Deus. Então eu já entrei gostando bastante. Desde então eu continuei indo para musculação, e aí nesse meio de musculação a gente acaba conhecendo muita gente, né? E uma dessas pessoas ela era também atleta de fisiculturismo. A gente começou a ter uma amizade muito grande, ela foi me mostrando. Porque na época, quando a gente pensa em atleta de fisiculturismo, a gente pensa em o quê? Pessoas muito grandes, né? E eu acredito que o público que esteja assistindo aí deve falar, ué, atleta de fisiculturismo, mas ela é tão magrinha, não é? É o que normalmente eu sempre ouço, né? E assim, ao contrário de que muita gente conhece do fisiculturismo, existem vários tipos de categorias, né? Desde as categorias menores, como a minha, como aquelas categorias de gente muito grande, que vocês já estão acostumados, né? Então, eu achava que o fisiculturismo era pessoa só de gente muito grande. Então, eu não me via dentro desse esporte. Depois que eu comecei a acompanhar melhor, eu vi que tinham meninas que tinham um corpo bem parecido com o meu e que eram atletas.
E como eu já tinha disciplina de um atleta, né? Eu já fazia dieta, já treinava todos os dias. Eu falei, bom, por que não? Eu gosto de desafio, né? O esporte é um desafio puro, né? Não é para qualquer um. Então foi quando eu entrei de cabeça, eu me preparei de fato, né? O que que é se preparar? É fazer um treinamento voltado para isso, para as características da categoria, é fazer uma dieta de ajuste para isso. Então, eu passei longos 3 anos me preparando para, de fato, subir no palco, né? E aí, quando eu subi no palco, realmente foi quando eu percebi que eu realmente gostava e tô aí desde então. Meu Deus, Ale, eu imagino a sua emoção. Para quem conhece um pouquinho, até para quem não conhece, a categoria que você representa é a categoria biquíni. Isso mesmo. É uma categoria a menorzinha que tem, né? São mulheres que são um padrão mais modelo, né? São Hum. mulheres que parecem aquelas Victoria's Secrets, né? Só que um pouquinho mais musculosas, eu diria. Nossa, Ale, que orgulho para o nosso país ter uma profissional tão empenhada, dedicada e assim, tão inteligente, que gosta de esclarecer e trazer para a gente, porque com a sua profissão também de nutricionista, você esclarece demais. Ale, se você, para fechar agora, porque afinal é triste, a nossa entrevista ela acaba aqui, mas nós temos outros programas, viu, gente? Porque a Ale vai voltar. A Ale vai voltar. A gente vai combinar outros temas que tem muita coisa para falar, mas antes da gente dar o tchau, eu queria que conselho que você poderia deixar para o nosso público, de repente uma mensagem aí sobre a nutrição, sobre essa questão de ter que acreditar em si e fugir um pouco desse terror nutricional. Eu sempre falo para as pessoas que todo mundo pode, né? Que todo mundo é capaz de chegar no seu objetivo, seja ele qual for. Eu vejo que muita gente conhece profissionais e que infelizmente não deu certo, que já tentou várias vezes fazer algum tipo de dieta e sempre se frustrou. Então, vai aqui a minha ideia de que todo mundo consegue, só precisa de um bom acompanhamento de algum profissional. E se você está tentando, continue, persevere, que a qualidade nutricional não é só para o seu físico, não é só para você se sentir bem fisicamente, mas para você levar a tua qualidade de vida lá para frente. Então, para ser exatamente esse idoso, uma qualidade de vida melhor, de você evitar certos tipos de doenças, né? Não dependente de muitas pessoas. Então, assim, a saúde é o primordial. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Sem saúde, a gente não conversa. Sem saúde, a gente não trabalha, a gente não socializa. Então, assim, levar como, não como dieta, mas como um hábito alimentar. Eu acho que todo mundo precisa comer adequadamente, né? Então, eu deixo aí o meu recado de que todo mundo pode, todo mundo consegue, basta acreditar e perseverar. Perfeito. E Ale, quem quiser te conhecer também pelas redes sociais, né? Depois nós vamos colocar aí para que para as pessoas Isso. poderem conhecer você, né, Ale? Inclusive contratar teu trabalho como Nutri e como personal também, Ale? Não, só como nutricionista por enquanto, né? Eu tenho algumas indicações de alguns profissionais que eu conheço, né? Porque eu acho que esse conjunto é importante, mas de forma geral, eu trabalho só como nutricionista atualmente. Só como, gente, um trabalho exemplar. Quem quiser, gente, entra já nas mídias sociais da Lei, que vocês vão ver aqui no finalzinho do programa, vai aparecer. Vocês vão conhecer o trabalho dela e o dia a dia, porque ela coloca nos stories o dia a dia. Então, ao assistir, dá vontade da gente fazer a mesma coisa. Lei, é muito legal esse seu ensinar através do exemplo. Parabéns e obrigada por ser Obrigada. esse profissional de ponta que você é, tá? Eu que agradeço, inclusive quem quiser também dicas, né? Não só para contratar, porque eu sei que demanda muito também do financeiro das pessoas, mas tô sempre aí disponível. Caso tenham alguma dúvida, podem me mandar mensagem do direct do Instagram e eu tô sempre ali ajudando vocês. Então eu agradeço a oportunidade de falar mais um pouco mais, não só da minha vida pessoal, como minha vida profissional e poder divulgar aí essas informações que estão sendo divulgadas na internet e, se possível, voltar de novo com mais informações aí para auxiliar todo mundo. Com certeza, o convite já está feito e eu tenho certeza que você vai continuar agregando aí para as nossas discussões. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estão também nos assistindo, aprendendo sempre, galera, a como educar para transformar. Muito obrigada pela presença de todos, da Lê, e até a próxima. Tchau, tchau!